Olá, nós estamos começando a partir de agora mais um programa em discussão aqui pela TV Assembleia. O nosso assunto hoje para o debate é o direito do consumidor e alguns órgãos que representam esses interesses. Aqui em estúdio nós estamos recebendo a presença de Leandro Carvalho, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, OABPB. Também a advogada do PROCON Legislativo, Josiane Oliveira, e a superintendente, aliás, do PROCON da Paraíba, Kessia Liliana, que vão nos ajudar a entender mais sobre os direitos que nós temos e que nem sempre temos conhecimento e fazemos valer. Então, eu vou começar já agradecendo a presença de todos aqui na TV Assembleia e perguntando, na verdade, para que vocês façam uma breve apresentação de cada um dos órgãos que vocês representam. Estou começando com você, Leandro. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, a OAB Paraíba, através da Comissão de Defesa do Consumidor, procura fazer um trabalho de conscientização e informação do consumidor nas questões do âmbito estadual. Sempre participando e fazendo parcerias com os PROCONs, com os órgãos de defesa do consumidor, para buscar passar para o consumidor a informação, a conscientização dos direitos que ele tem. E caso ele tenha algum problema, algum tipo de dificuldade que a comissão não possa resolver, ele pode procurar um PROCON, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e, naturalmente, tentar dar andamento ao seu problema e conseguir, quem sabe, uma solução para isso. Muito bem. Kessia, sua vez. O PROCON, qual é o papel do PROCON da Paraíba? O PROCON Estadual da Paraíba hoje é uma autarquia, e de âmbito nós coordenamos a política estadual de defesa do consumidor. Então, o consumidor que reclame através de carta, telegrama ou ofício, ou que ele faça a denúncia pela internet ou pessoalmente, o PROCON toma as medidas pertinentes, além das nossas fiscalizações de rotina e de épocas. Então, o PROCON ele vem ter hoje 16 unidades em todo o estado, a sede na Lagoa funciona de segunda a sexta, de 8 até as 16h30, e através do nosso portal, o consumidor também no final de semana ele pode reclamar. Qualquer violação ao seu direito, qualquer problema que ele tenha, ele pode reclamar e nós deslocaremos uma equipe de fiscais para prontamente atender o consumidor. Muito bem. Josiane, o que é que faz o PROCON Legislativo? Bom, a Assembleia Legislativa da Paraíba, seguindo a tendência das Assembleias Legislativas dos outros estados da nossa nação, abriu o PROCON Legislativo, que atua de forma semelhante ao PROCON estadual, tanto que a nossa abrangência também é de todo o estado, então a gente recebe pessoas do interior, enfim, e nós fazemos o atendimento preliminar, tentando resolver a demanda do consumidor. Algumas vezes as pessoas nos procuram até para tirar dúvidas, até que não sejam pertinentes ao consumidor, e mesmo assim nós aproveitamos e fazemos toda essa orientação. E aí nós abrimos a reclamação e todo o procedimento acontece aqui também. É no Paraíba Palace, que é a nova sede administrativa da Assembleia Legislativa. Então a gente funciona neste prédio. Habitualmente há um ranking que é divulgado normalmente pelos PROCONs com aquelas empresas que mais dão trabalho. E aí eu vou pedir que cada um de vocês faça um ranking dos mais trabalhosos, dos tipos de relação de consumo que na experiência, na vivência de vocês significam aqueles trabalhos, aquelas queixas mais recorrentes. Leandro. Bom, e até seguindo o ranking que o próprio PROCON estadual faz, eu creio, se eu estiver errado me corrija, mas eu creio que seja a área de telecomunicações, a área de telefonia, eu coloco no geral, seja TV por assinatura, ou seja telefone, geralmente as reclamações maiores são nesses segmentos, e aqui sem tratar de operadora A, B ou C, mas tratando de forma geral, a grande problemática hoje do consumidor com relação ao desrespeito aos seus direitos é no tocante a essa área de telecomunicações como um todo. Kessia, no PROCON da Paraíba, quem é que dá mais dor de cabeça? Olha, concordo com o Leandro, vem as telefonias, mas nós temos dois momentos. O momento do atendimento preliminar, e o momento da reclamação. Então, no atendimento, aquelas queixas que chegam inicialmente, as telefonias e bancos, energia e a companhia de água. Essas são as mais demandadas, essas 4, com certeza. Quando a gente vai para a reclamação, modifica um pouco. Por quê? Porque no nosso atendimento preliminar, nós temos linhas diretas com essas empresas, então o índice de resolutividade, somente para você ter ideia, da nossa sede é de 92,8%. Ou seja, que passa para a reclamação em torno de mais de 60% a gente já resolve no atendimento preliminar.
depois passa para a reclamação e nós temos também um índice de resolutividade de mais de 70%, que corresponde, chega a esse montante de 92,8%. Então, continua, concordo, são essas, mas quando vamos para as reclamações, aí modifica um pouco. Vai para a energia, vai para a telefonia, cai um pouco, e vem também concessionária de água e os bancos. Eu queria só lhe perguntar sobre esse momento inicial do atendimento, porque eu já passei pelo PROCON algumas vezes e tem muito consumidor que diz, eu não vou recorrer ao PROCON porque demora muito e daqui a um mês é que eu vou resolver, é melhor eu pagar e não reclamar. Mas não é verdade, né? Vocês têm uma espécie de canal direto com Isso. alguns dos órgãos das empresas mais demandadas e normalmente nesse contato inicial, acho que é isso a que você se refere, quando o PROCON entra em contato é bem diferente do consumidor ele próprio reclamar, né? Não é isso? Exatamente, são as nossas linhas diretas que nós temos com várias empresas. Principalmente as grandes empresas, nós temos linhas diretas e eles sempre fazem esse acompanhamento nacional, né? Ou seja, se a empresa ela não estiver resolvendo no mínimo 60% no atendimento preliminar, eu já vou dar abertura, já vou cancelar esse benefício, porque o que é importante para mim é que seja resolvido o problema do consumidor. Não me interessa para o PROCON ser uma indústria de multa. Para mim é a resolutividade, é o consumidor chegar ao PROCON do Estado e ele já sair imediatamente com o problema dele resolvido. E é isso que acontece na grande maioria das vezes. Josiane, no PROCON legislativo, o que é que dá mais trabalho? Bom, é semelhante, viu? A gente segue o mesmo padrão de pessoas no ranking, no top, né? É telefonia, que é o que realmente aparece, e a gente consegue realmente, nesse atendimento preliminar, resolver quase 100% das questões, principalmente telefonia, bancos também, né? A questão das reclamações, a gente tem um grande número de bancos. Eu queria que você desse uma orientação ao consumidor, porque ele normalmente tem uma queixa, ele está muito irritado porque foi de alguma maneira desrespeitado, roubado até, mas também é muito comum que ele não saiba como dar andamento a essa reclamação. Ele chega lá, reclama e não leva documento, ele não leva prova. Então, eu queria que vocês ajudassem nesse sentido, até bem didaticamente, o consumidor que se sinta prejudicado. Que tipo de documento, de prova ele deve reunir para procurar vocês? Ele deve levar todos os documentos, todas as notas, todas as publicidades que ele tiver referente ao caso que ele está reclamando, né? E também que ele seja o portador daquele direito. Caso contrário, já no nosso site ele vai poder fazer e imprimir uma procuração para que ele possa ser procurador do consumidor que ele esteja reivindicando os direitos. E aí sim, nós iremos fazer o registro dele ou no atendimento preliminar ou na própria reclamação e vamos dar andamento na reclamação propriamente dita. Lembrando, identidade, CPF, cópia de todos os documentos ou da publicidade que ele esteja sendo vítima. Leandro, alguma coisa a acrescentar nesse fazer, além desses pontos, ele pode hoje se utilizar muita tecnologia também. Por exemplo, conversas no telefone, prints, protocolos de atendimento, o nome do atendente. Muitas vezes você vai fazer um contato com o telemarketing e aí você pega só o protocolo. Puxa nada, na mesma ligação você pega o protocolo, o horário e o nome da atendente. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas você respalda mais ainda para chegar com a reclamação no PROCON, né? Ou até procurar um advogado da confiança da pessoa para qualquer tipo de ação judicial, seja o que for, é necessário que ela tenha essas provas. Então, print de telefone, documentos, uma oferta que foi anunciada, guardar o folder, guardar o folheto, tudo isso é importante para dar substrato ao processo que ele pretende fazer. Porque realmente, se ele chegar só com a reclamação, só com a indignação, fica difícil até para o PROCON ou outro órgão ajudar. E muitas vezes o consumidor não entende, né? Isso. Ele fica indignado também com... Eu fui e não foi resolvido, mas a pessoa chega lá, infelizmente, só com o nome e o documento. Não pode, você tem que levar... Até porque no direito são provas que você tem que ter, né? Que houve uma violação. Daí essa necessidade desta comprovação. Em casos que não tem essa possibilidade, o PROCON vai amealhar estas provas em audiência para subsidiar. Um contrato que ele não tenha, mas que ele assinou, né? Então tudo isso o PROCON serve na esfera administrativa para subsidiar possíveis reclamações no judiciário. Leandro, em que casos o advogado deve ser constituído para lutar pelo direito do consumidor? Você recomendaria que ele constituísse um advogado e não seria o caso de procurar o PROCON?
os órgãos de defesa? Essa pergunta é totalmente pertinente e interessante no ponto seguinte. Eu faço uma introdução com relação ao Código de Processo Civil, que houve uma mudança agora em 2015. Nós temos uma cultura muito de litigar, de brigar, de procurar na justiça. E nós, inclusive o advogado tem essa orientação que esse não é o melhor caminho, muitas vezes. Em alguns casos inevitável. Mas, indispensável. Isso, indispensável. Mas nessas situações você pode ver com calma e você procurar o profissional, ele vai indicar. Por exemplo, muitas situações que você vai ao PROCON, você pode ter interesse por indenização por danos morais. Você não vai poder conseguir isso aí no PROCON. Você, infelizmente ou felizmente, terá que procurar o judiciário para se ter essa indenização. Mas se você tem um problema e você não visa dano moral e só aquela resolutividade, é mais indicado muitas vezes você fazer uso do serviço administrativo do PROCON, porque lá vai ter uma resolutividade, né? Vai ter um tempo menor de atendimento. Muitas vezes se resolve em 30 dias ou 45 dias. A justiça, infelizmente, eu digo isso infelizmente mesmo, hoje o processo da justiça está muito demorado. Você dá entrada num processo hoje, você não vai resolver em 6 meses ou em 1 ano. Não adianta passar essa ideia, essa informação para o telespectador. Aliás, 1 ano seria um prazo muito rápido para a justiça. Isso, eu estou tentando ser cauteloso no que eu estou dizendo, mas muitas vezes passa disso. Então, analise se seu problema realmente precisa ir ao judiciário. Se precisar, você deve procurar um advogado da sua confiança, juntar a documentação e, naturalmente, fazer uso do serviço, que é um direito do cidadão. Agora, deve-se ter essa cautela também, porque muitas vezes você pode passar um processo por muito tempo na justiça e, naturalmente, não ter uma resolução como você aguarda e você passa todo esse tempo. Né? E, Cláudia, só fazendo um adendo também, o consumidor ele pode reclamar sem sair de casa, pelo celular, através do portal www.consumidor.gov.br. As principais empresas de âmbito nacional, elas estão nesse portal. E as empresas, o consumidor entra, se cadastra, cria um login, faz o relato, escolhe lá a empresa, verifica se aquela empresa está no consumidor.gov e ele faz o relato. A empresa ela tem até 10 dias para resolver o problema. A média de resolutividade é em torno de 7 dias e o índice é de mais de 80%. Por quê? E é tão alto? Porque no consumidor.gov, diferente de propriamente o PROCON, é dos PROCONs, mas é diferente porque lá a empresa ela não sofre a sanção pecuniária. E lá é o consumidor junto com a empresa, diretamente consumidor e empresa, e aí ele vai fazer o quê? Vai negociar e ele vai ficar explícito apenas o caso e o índice de resolutividade é altíssimo. Josiane, o PROCON Legislativo é o mais jovem dos órgãos que nós estamos tratando aqui. Que tipo de espaço ele já conseguiu conquistar? Qual é o nível de credibilidade, de aceitação do PROCON Legislativo junto à sociedade? Bom, a gente tem tido muitas pessoas que nos procuram, né? Isso para a gente acaba sendo essa demonstração, né, da credibilidade do PROCON. O índice de resoluções são altos, as empresas realmente comparecem, né, nas audiências e têm interesse até para que seu nome fique bonito perante a sociedade, perante os consumidores. Então já estamos próximos de concluir esse bloco, mas eu queria só rapidamente colher a opinião de vocês a respeito de um site. Não é oficial, né? Que você falou sobre o consumidor.gov, mas existe um outro que é meio que um termômetro de trabalho das empresas, que é o Reclame Aqui. Eu queria que vocês dissessem o que é que vocês acham, se aprovam ou desaprovam. Eu particularmente, por mais que pese ele não seja oficial, mas eu aprovo, recomendo e eu utilizo. Porque isso é uma forma de você se precaver. Você vai contratar um serviço, né, e você, para analisar esse serviço, você põe lá no Google o nome desse serviço ou o nome dessa empresa no portal e vai aparecer as reclamações. E interessante, veja a credibilidade que terminou tendo o site. O problema que está lá, muitas vezes as empresas vão responder. Foi resolvido em tal data, em tal horário, protocolo tal. Então as empresas mesmo estão procurando dar uma credibilidade a esse portal. Né? Agora, claro que ele não é formal, mas é um termômetro. Né? A partir dali você vai analisar. Eu vou procurar essa empresa, né? Ela está com 3.000 reclamações aqui, tem algo errado. Isso é importante o consumidor estar acompanhando. Nós aconselhamos o consumidor procurar o consumidor.gov.br, que é um site do governo federal, que é acompanhado por todos os PROCONs, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, porque ele é extremamente fidedigno. O site Reclame Aqui, ele é mantido pelas empresas, então é um instrumento a mais para o consumidor reclamar. Mas os dois são muito bons e eu ainda fico com consumidor.gov.br. Josiane, o que é que você acha? Até as redes sociais, hoje a gente acaba vendo alguma reclamação de determinada empresa e a empresa responde para que limpe a sua imagem, né? Então, a busca pela informação é muito importante pelo consumidor. Então, tudo que nos for fornecido
para nos prepararmos e nos instruirmos a respeito de uma empresa, do produto que a gente vai comprar é muito válido. Eu acho que vale a pena sim. Nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre casos específicos, aquelas situações em que você fica em dúvida, procuro ou não procuro o PROCON, o que é que eu faço, tenho direito ou não tenho? Daqui a pouco a gente conta tudo para você aqui no Em Discussão.